Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior e, em especial, a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje 5 de dezembro de 2020. Este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como destaque a participação da mulher nas eleições municipais, a regulamentação do Fundeb, a redução do custo aluno 2021 e o reajuste de professores 2021, além de também trazermos os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de novembro e também dar um panorama das secretarias já pagas pela Prefeitura Municipal. Segundo turno das eleições 2020. Sabe quem venceu novamente? O machismo. Para a analista, a derrota das candidatas mulheres tem a marca do machismo. Debater questões de gênero não é discutir só o papel da mulher, é sobretudo discutir o papel do homem, destaca a professora Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Das 5 mulheres candidatas que disputavam o segundo turno das eleições municipais nas capitais, todas foram derrotadas. Entre as 96 maiores cidades do país, apenas 8 escolheram mulheres como prefeita. No primeiro turno, Cíntia Ribeiro, PSDB, foi a única eleita em capitais, vencendo em Palmas, Tocantins. No total, elas haviam vencido apenas 12,1% das cidades, enquanto 87,9% delas serão comandadas por homens. Além da baixa representação, chama a atenção a maneira como se deu a derrota dessas candidatas. Manuela Dávila, PCdoB, em Porto Alegre, e Marília Reis, no Recife, foram vítimas de ataques machistas que buscavam deslegitimar o papel da mulher na política. Vejo com muita preocupação, não só pelas derrotas, mas pelo modo como essas derrotas foram construídas, com uma marcação de gênero muito forte e a misoginia muito forte, afirma a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart, em entrevista ao Glauco Faria no jornal Brasil Atual desta segunda-feira, dia 30. Segundo ela, Manuela, mais que uma candidata, representava uma ideia de mulher protagonista que revê esse papel tradicional, conservador, do tipo de mulher e de família que estão querendo ventilar na sociedade. Ela sofreu ataques justamente por essa ideia. A especialista também destacou que Marília Reis, na reta final da campanha, foi alvo, inclusive, de panfletos apocíficos, dizendo que ela era abortista. Para Maíra, esses dados e episódios revelam que os incentivos institucionais para o aumento da participação das mulheres na política são insuficientes. Neste ano, além das cotas de 30% nas candidaturas proporcionais, elas também contaram com proporção equivalente dos recursos do fundo partidário. Espaços de reflexão. As instituições são importantes para estimular, mas enquanto a sociedade não se comprometer e engendrar processos reflexivos nos quais questões de gênero e raça sejam discutidas e as identidades possam ser repensadas para a gente avançar deste bolsão conservador, isso não vai mudar, apontou a especialista. Segundo a professora, é preciso abrir espaço na sociedade, nas escolas, nos espaços públicos e nas empresas, que estimule a discussão sobre questões de gênero. Debater questões de gênero não é discutir só o papel da mulher, é sobretudo discutir o papel do homem, afirmou Maíra. Assim como as mulheres, outros grupos sociais como negros, homossexuais e deficientes sofrem da mesma opressão, que é também econômica. É muito difícil ser negro, mas ser negro e pobre é muito mais difícil. Ser mulher e pobre é muito mais difícil. O patriarcalismo é alinhado por uma opressão econômica. Se essas pautas que a gente chama de identitárias podem parecer, à primeira vista, como dividindo os sujeitos políticos em vários polos, tem que chamar atenção para algo que articula todas essas formas de opressão, que é a opressão de renda, a opressão econômica, destacou.
Bem, esse texto aí foi tirado do site da FETANSA, Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, e que traz um panorama aí do resultado do segundo turno das eleições de 2020, onde podemos observar a participação da mulher muito mínima ainda na política, né? Onde a gente tem apenas aí 8% aliás, 12% das cidades brasileiras são, no caso, comandadas por mulheres. É interessante também a gente falar que no nosso próprio município, né, Xerambi, a gente tem visto já o anúncio do secretariado, né, e até agora, de acordo com algumas informações que já tivemos, né, as publicações que já foram feitas, nós ainda não tivemos nenhuma mulher no comando de nenhuma secretaria, né? Já foram anunciadas aí Secretaria de Educação, um homem, Secretaria de Cultura, um homem também. Também temos a Presidência do SAI, um homem. Então, ainda está se desenhando, né, a gestão, mas é importante vermos que até então nenhuma mulher está no comando dessas pastas, né? Vamos ver aí se no decorrer dessa semana, desses próximos dias, a gente vai ter um anúncio aí dos próximos secretários e se tem alguma mulher, né, no comando dessas pastas. Então, é muito importante a gente ver também o papel da mulher e o papel da mulher negra, né? Que a gente saiu do mês do último dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e ainda vemos que as questões raciais ainda são muito emblemáticas no nosso país. Inclusive, vemos casos de prefeitas que venceram, né, prefeitas Brasil afora, que por serem negras estavam sendo aí vítimas de racismo em redes sociais, né, tendo esse ponto de vista aí em relação à sua cor, né, sendo aí objeto de preconceito, sendo aí desrespeitadas, né, pelo fato de serem negras e por também serem mulheres. Então é muito delicado ainda esse tema. E aí se faz o quanto ainda é importante termos como objetos, né, de discussão, como também objetos de trabalhos científicos, o papel da mulher no século, o papel da mulher nessa era que nós estamos, e o papel da mulher, principalmente nesse momento, né, que a gente vê o crescimento da misoginia, que a gente vê esse crescimento da violência contra a mulher, a gente vê o preconceito escrachado em todas as nossas redes, né, principalmente nas redes sociais. A gente consegue observar que a rede social, além dela trazer essa questão de você falar, de você se expressar, mas ela não é um ambiente sem lei, né? E esse ambiente ele também se tornou um ambiente muito hostil e um ambiente que as pessoas acabam aí destilando, né, o seu preconceito, seja pelas mulheres, seja pelos negros, seja pelos homossexuais, enfim. Então é muito interessante a gente também fazer essa análise de como, né, o próprio sindicato, de como a própria escola, de como eu como cidadão estou vendo o papel da mulher na sociedade. Inclusive, né, a gente sabe que a população brasileira a maioria, em sua grande maioria, são mulheres. Então, como há uma contradição tão grande, né? Um país que é comandado, que é, aliás, formado por mulheres que, né, que é em sua maioria a população, e nós temos um número mínimo de mulheres comandando esse país, né? Inclusive no nosso próprio, a gente vai para a instância do governo federal, a gente tem pouquíssimas participações femininas. Nós temos uma ministra da Agricultura, nós temos uma ministra que na verdade é a Secretaria de Mulheres, né, a ministra Damares. Então nós temos uma participação muito pequena ainda, né, e isso no próprio governo federal. E a gente vê isso sendo observado também muito específico nas nossas cidades. A gente vê aqui em Xeramobim, a gente tem um prefeito, um vice-prefeito, a gente tem um dos vereadores, né, os vereadores aí mais votados são homens, a gente tem uma participação aí das mulheres ainda muito pouca, onde nós vemos aí apenas duas vereadoras eleitas, né, Ana Edna e Cristina Pimenta, onde a gente vê que ainda é uma participação muito pequena, né, apenas duas mulheres num ambiente aí de
15 vereadores. Aliás, no universo de 17 vereadores, nós temos aí apenas 2 mulheres, né? Então é importante nós observarmos também quais as políticas que estão sendo feitas, né? A gente viu aí a questão das cotas das mulheres na própria política, mas que até então a participação ainda é pequena, né? E às vezes a participação pode ser até grande, essas mulheres se candidatam, mas não conseguem ser eleitas, né? Ainda há um estigma muito grande em relação a esse papel da mulher. E então é importante também vermos quais políticas públicas também estão sendo desenvolvidas nas câmaras municipais, nos executivos municipais, nos executivos estaduais, quais as políticas que estão sendo feitas para que essa questão não ter essa disparidade tão grande, né? E quais as políticas que estão sendo feitas para que os direitos das mulheres sejam adquiridos. Inclusive, é importante também observarmos qual será o papel, né, dessas mulheres na Câmara, né? A gente vê que, inclusive, uma delas ficou aí como a segunda mais votada. Então, será que vai ocupar uma cadeira aí na mesa diretora? Como é que fica essa questão também, já que geralmente quem fica, pelo menos esse primeiro biênio, né, da presença da Câmara, geralmente quem fica é um dos vereadores mais eleitos, mas a gente vai observar, né, como é que se configura isso e qual o papel que elas devem ter. É importante também lembrar, né, essa questão que essas mulheres desenvolvem, né, qual o papel que elas devem ter e qual as suas linhas de atuações, né. Outra informação que nós trazemos hoje é a portaria de Bolsonaro, que reduz valor ao ano 2020 e zera reajuste de 2021 dos professores. O governo federal se vinga, com cortes na educação básica, da derrota que teve durante a aprovação do novo Fundeb. A portaria interministerial 3 do governo Bolsonaro, que altera a gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e diminui o valor mínimo nacional a ser investido por aluno anualmente, também anulou os ganhos salariais dos professores da educação pública para 2021. A previsão era de que no próximo ano o piso salarial do magistério teria uma atualização na ordem de 5,9%. Com a redução no investimento mínimo por estudante, a categoria também agora tem reajuste zero. A medida foi publicada em edição extraoficial do Diário Oficial da União na última quinta-feira, dia 26. Conforme já noticiados por nós, a portaria altera os parâmetros operacionais do Fundeb, já que para o exercício de 2020, o texto reduz de R$ 3.643,16 para R$ 3.349,59, menos 8% o investimento anual por aluno. Ao diminuir o valor, na prática, o governo Bolsonaro também atinge a soma dos recursos do fundo. O mais importante instrumento para o financiamento da educação básica inclui também a remuneração dos profissionais da educação com menos investimento. A valorização dos professores fica prejudicada. FETANSE repudia a medida golpista. Em vídeo publicado nesta semana, a presidenta da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, FETANSE, Enedina Soares, classificou a ação como mais um dos atentados contra a educação cometido por Bolsonaro e seus há séculos. Derrotados na votação do novo Fundeb no Congresso Nacional, o bolsonarismo agora trabalha para a regulamentação do fundo em parâmetros decentes e para impor seu poder contra os professores e professoras do país, que têm dado mostras de força política desde a posse do autoritarismo do presidente. É preciso que cada educador desse país mais uma vez denuncie as atrocidades cometidas pelo presidente e pressione o governo a voltar atrás da medida, como aconteceu ontem, quando o Ministério da Educação foi forçado a recuar na ordem de retomar as aulas presenciais nas universidades, aponta a dirigente. Remuneração é uma das bases da OCDE. Em setembro, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, identificou que a remuneração dos professores brasileiros é bem baixa, do que a média dos 38 países membros da organização e outros 8 convidados como o Brasil. Um docente do ensino médio chega a ganhar por ano o que seria equivalente a $25.966, enquanto a média praticada pelos membros da OCDE é $49.778. Um dos principais autores do processo de aprendizagem, se não o principal,
O professor no Brasil também tem uma remuneração baixa quando comparado à própria realidade do país. Dados do Movimento Todos pela Educação apontam que a categoria recebe equivalente a 71,7% da média de profissionais com o mesmo nível de formação. Colapso para 2020. Todos os entes públicos que recebem a complementação da União neste ano terão que devolver parte dos recursos. Ao transferir a responsabilidade sobre a complementação, a portaria de Bolsonaro deu prazo de 30 dias para que os acertos decorrentes das alterações sejam realizados. No Maranhão, por exemplo, o secretário de Esporte e Lazer, Rogério Rodrigues Lima, mais conhecido como Rogério Cafeteira, calcula que neste mês o Estado deixe de receber 13 milhões. Ano que vem as coisas tendem a piorar, ressaltou pelo Twitter. A avaliação dos gestores e educadores é de que em 2021 pode haver um colapso em várias redes de ensino. Desde julho, quando o novo Fundeb foi aprovado pela Câmara e posteriormente em agosto pelo Senado, a expectativa era de aumento nos repasses. A despeito da oposição do governo Bolsonaro, os parlamentares conseguiram garantir uma contribuição maior da União, que já no próximo ano, 2021, passaria dos atuais 10% para 12%, até atingir 23% em 2016. Mas nem mesmo esse percentual extra de 2 pontos percentuais será capaz de suprir as perdas em decorrência da redução do custo aluno neste ano em 8%. O governo Bolsonaro ele enfraquece a educação. Também no próximo ano, 2021, o Ministério da Educação também deverá ter um corte aí de 1,4 bilhão no orçamento da União. O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Congresso, pelo governo ao Congresso, ele destina 144,5 bilhões ao setor, quando de acordo com a coalizão Direitos Valem Mais, o repasse total deveria ser de 181 bilhões. Todo esse massacre financeiro acontece quando é preciso mais recursos para responder à crise da Covid-19 provocou na educação. Então essa é uma notícia também retirada lá do site da FETANSA, onde a gente vê essa diminuição do custo aluno, e também desse reajuste zero em 2021 para os professores. É importante lembrar o quanto esses valores eles são importantes, principalmente para os municípios, em especial os municípios cearenses. Nosso próprio município também está dentro está sendo contemplado pelo Fundeb. Então isso será aí um desafio para o próprio próximo gestor da pasta da educação, assim como o próximo prefeito, ter que lidar com essa redução do valor aluno, E é importante que também esses prefeitos, as próprias federações de secretários municipais de todo o Brasil façam uma pressão referente a esses valores estarem diminuindo. Então é uma forma aí de golpe, Não tem outra palavra que nós possamos dizer. É um golpe que está sendo feito contra a educação, porque enquanto o Fundeb foi votado e aprovado com uma destinação de aumento, o governo federal pega e lança uma portaria para que esse aumento faça diminuir. Ou seja, ele deu com a mão e tirou com a outra. Através de quê? Através da redução desse valor aluno, já que existe uma média de quanto é gasto. É importante lembrar que é um valor muito irrisório. Inclusive, essa diminuição também foi de 8%. Atualmente, o valor a custo aluno anual é R$ 3.643,16. E com a redução, esse número vai para R$ 3.349,59, menos 8%. E aí a gente consegue perceber o quanto esse governo não tem nenhuma preocupação com os estudantes, não tem nenhuma preocupação com a educação pública brasileira. E é importante lembrar que durante a campanha, do atual presidente, ele falava muito que se gastava muito no ambiente universitário, se gastava muito no nível superior e a educação básica era esquecida. E na verdade ela está sendo esquecida novamente por ele e também sendo esquecida até o nosso ensino superior. Na verdade, todas essas instâncias de ensino, esses níveis de ensino, eles devem ter consonância e eles devem aí trabalhar de forma equilibrada, todos os três trabalhando para uma melhor qualidade de educação. Não tem como eu ter uma qualidade de educação básica boa se eu não formo um bom professor. Então não tem como eu ter também uma boa educação básica sem ter recursos para que eu possa trabalhar nesse sentido. Inclusive,
nesse momento de pandemia, a gente vê as grandes dificuldades, né, que os alunos passam por essas diferenças sociais. E a gente sabe que as diferenças sociais na escola pública elas são muito mais acentuadas. Então, como é que eu, sendo professor, né, sendo gestor, vou trabalhar com as condições mínimas? A gente já não trabalha, né, com as condições muito boas e ainda tendo diminuição de recursos, como é que nosso trabalho fica? E principalmente nessa época de pandemia, onde a gente consegue perceber que os alunos, muitos não têm acesso à internet, não têm além de também não terem, né, essa familiaridade com ferramentas, né, tecnológicas, principalmente relacionadas a estudo, né? Claro, a maioria dos nossos estudantes, dos nossos jovens e até crianças tem muito acesso às redes sociais, mas quando essa rede, a internet, é utilizada para a aprendizagem, o contexto ele muda significativamente. Então é importante também lembrarmos, né, dessa questão da pandemia e como ela acentuou essa disparidade social e o quanto esse governo é realmente intransigente, né, e também contraditório, como no momento desse de pandemia, em vez de estar ampliando os recursos na educação, ampliando esse custo, já que a gente sabe que o aluno hoje ele vai precisar de muito mais assistência, porque muitos não têm um aparelho que funcione, muitos não têm acesso à internet, e até chegar a vacina da Covid, o nosso ensino até então, né, nós esperamos até então que o ensino ele seja remoto, ou fique híbrido, mas de qualquer forma esses alunos precisam ter acesso, esses alunos precisam ter uma assistência, e esse recurso ele tem que sair do governo federal, ele tem que sair do Ministério da Educação. Outra notícia que a gente traz hoje é sobre a alerta do prazo curto para a regulamentação do Fundeb. A gente sabe que no último mês de agosto, né, foi aí o caso aprovado no Senado, já que em julho foi aprovado na Câmara, em agosto no Senado, a nova regulamentação do Fundeb. E ela ainda, aliás, foi aprovado um novo Fundeb, mas ele ainda não foi regulamentado. Após a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, em agosto deste ano, começou a corrida no Congresso, para que o projeto transforme o fundo em permanente, seja regulamentado, votado e aprovado até o dia 22 de dezembro, último dia antes do recesso dos parlamentares. Começou também uma disputa dos recursos dos fundos. As entidades filantrópicas e evangélicas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro queriam uma fatia do dinheiro destinada à rede pública, mas o deputado Felipe Rigoni, PSB e Espírito Santo, não colocou no relatório apresentado no dia 16 deste mês o pedido das escolas privadas sem fim lucrativas aptas. A demora na tramitação da regulamentação da emenda constitucional é creditada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estaria postergando a votação para tentar obter apoio de Bolsonaro à sua reeleição como comandante da casa, avaliam representantes do movimento sindical docente. Neste momento, o jogo só está a favor de Bolsonaro. Em uma das intenções para o Fundeb era, desde o início, destinar recursos públicos para as escolas privadas de ensino fundamental e ensino médio, sem fim lucrativo. E para isso, o presidente conta com o apoio de grupos de parlamentares religiosos e aliados do governo. Bolsonaro já havia tentado sabotar, né, o Fundeb quando propôs retirar 5% do fundo para destinar ao programa Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família criado pelo ex-presidente Lula. A Constituição de 1988 proíbe a destinação desses recursos para instituições que não sejam públicas. No entanto, no texto de regulamentação do fundo, há uma concessão para o atendimento em creches e pré-escola, com prazo de 4 a 6 anos. Essas escolas, durante esse período, estariam aptas a receber recursos do Fundeb para atender as crianças sem vagas em instituições públicas. Perdido o prazo, o que acontece? Se o relatório sobre a regulamentação do Fundeb não for votado no Congresso até o recesso dos parlamentares, Bolsonaro fará a regulamentação por meio de decreto até o dia 31 de dezembro, data em que o atual perde a vigência. Portanto, a batalha dos defensores da educação e representações de sindicais de educadores é para votar até o fim desse ano na Câmara e no Senado. Pois, se isso não acontecer,
Bolsonaro regulamentará como medida provisória e será um desastre, uma vez que ele poderá incluir o que quiser no projeto. A medida, assim que assinada, já passa a valer. E aí a gente tem uma pressão de 40 entidades que fazem parte do Fórum Nacional Popular da Educação, que luta nos bastidores da Câmara para reforçar a pressão sobre Maia e apressar a votação. A campanha pelas redes sociais também tem mobilizado a sociedade para pressionar parlamentares. Inclusive, eu acredito que muitos dos nossos servidores, pessoas que estão aí no grupo do sindicato lá no WhatsApp, já devem ter visto aí as publicações, né, do sindicato, que é a campanha Regulamento Fundeb, que foi aí pensada pela Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, na qual tentaria fazer esse alerta para que o mais rápido possível possa ser regulamentado o Fundeb, que foi aprovado, que foi discutido, né, que foi pensado coletivamente durante aí muitos anos, já que o projeto vem sendo discutido, né, desde 2015. Então é um projeto muito importante que merece ser aprovado e que merece ser votado logo e ser regulamentado. Lembrando que se até o dia 25, né, desse mês, ele não foi aprovado na Câmara Federal, ele não consegue aí, no caso, quem vai ter que fazer essa regulamentação vai ser o presidente através de decreto. E aí fica ao bem prazer do presidente colocar o que ele quiser nessa medida provisória, né? Por esse decreto. Então é importante a gente ter essa pressão aí sobre os nossos deputados, né? É importante lembrar mesmo que principalmente esses deputados, nossos deputados federais, né, que representam o nosso estado, para fazer essa pressão, para conversar, façam também campanha nas redes sociais, porque a gente sabe que a rede social ela também atinge muito, né, e é importante estarmos no centro dessa discussão, tanto para regulamentar o Fundeb, como também para pressionar para que o valor aluno não seja diminuído e que não há percas na educação nesse momento tão difícil e complexo que nós estamos vivendo. E para finalizar o programa de hoje, lembrando os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de novembro, onde pelo Fundo de Participação do município, o município recebeu R$ 3.813.361,56, o Fundeb recebeu R$ 5.034.257,43, o Fundo de Saúde e outros R$ 384.451,11. E o Fundo Municipal de Saúde, R$ 1.674.146,60, totalizando aí no recebimento do mês de novembro R$ 10.906.216,70 que o município recebeu. Além de outros recursos, né, que não tem muita transparência, como ICMS, ISS, entre outros. O sindicato também informa que o pagamento realizado referente ao mês de novembro, no dia 1º, é de 40% e 60% da educação, também foi paga a Procuradoria, Gabinete e Administração, e dia 4, né, no caso ontem, foi pago os nossos aposentados e pensionistas do QUIPREV. O sindicato também lembra que sobre o funcionamento da sede do sindicato, né, em virtude dos decretos do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por conta dos cuidados de prevenção à pandemia, o sindicato continuará com sua sede fechada. No entanto, estamos trabalhando, né, atendendo aos servidores filiados via WhatsApp, DDD 889 9723 3133, DDD 88, repetindo, 99723 3133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas. E lembrando que esse atendimento é exclusivo para guias para consultas e exames médicos, denúncias e também informações. Então, esse foi o programa de hoje, Sindicato em Destaque. Agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.